Bom, gente, vamos lá. É, Superando aí tudo que aconteceu ontem no Campeonato Gaúcho, agora é olhar para frente, né? Olhar para frente porque a preocupação do Inter ela é grande, né? O Inter está numa zona complicada do Campeonato Brasileiro, está dentro da zona do rebaixamento e precisa mais do que nunca vencer o jogo da, da quarta-feira contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. É jogo para vencer, tá? É pontos para recuperar e é um momento também dos jogadores mostrarem dentro do campo que eles conseguem sim se recuperar depois de tudo que aconteceu no Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Salve, salve Coloradade, salve, salve a todos ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho, pode comentar aqui também, me siga lá nas redes sociais, @narrador Rodrigo em todas elas. Vamos lá então, gurizada, vamos falar então sobre projeções, né, já para o Inter, para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, acho que ficam algumas lições, né, da decisão aí do Campeonato Gaúcho, o Inter, claro, muito prejudicado pela arbitragem, mas o Inter também precisa ter um olhar mais para ele, um olhar mais crítico. Até o Pesolano falou isso na entrevista coletiva. Nós temos também um olhar um pouco mais clínico para aquilo que a gente tem feito no campeonato. Então o Inter precisa ser mais letal, mais objetivo. Não adianta nada o Inter jogar melhor que o seu adversário, não adianta o Inter ter mais volume, não adianta o Inter ter mais chance de gol e o Inter desperdiçar. Então, esse é o trabalho do Paulo Pesolano até o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Melhorar a condição ofensiva do time. E já não é uma primeira vez que o Inter tem volume, cria oportunidade e o Inter acaba não conseguindo. Nós já tivemos, né, momentos assim, o ano passado com o Roger, onde o time tinha volume, criava, envolvia o adversário, né, dominava as partidas, criava as oportunidades, mas não era efetivo. E daqui a pouquinho o time adversário criava uma oportunidade e acabava colocando a bola para o fundo do gol. Bom, no primeiro Grenal do ano foi mais ou menos isso que acabou acontecendo, né? O Inter tinha volume, com 1 minuto de jogo já criou uma grande oportunidade de gol, errou. Depois, logo na sequência, o Grêmio foi lá e fez o gol. Aí o Inter foi lá, remou contra a Maré, chegou ao gol de empate. No começo do segundo tempo, o Grêmio teve uma oportunidade, colocou a bola para o fundo do gol. Então, é isso. Os adversários conseguem fazer gol na gente. E a gente tem muita dificuldade para conseguir fazer gol nos adversários. E não é porque a gente joga mal. E não é porque o time envolve o adversário. Eu não vou cair nessa falácia que tem muita gente dizendo que o time do Inter é podre, que o time do Inter é ruim, que não presta para nada. Não, não vou cair nessa falácia. O time é bem treinado, o time tem suas qualidades, só que está faltando é aproveitar as oportunidades. Eu já falei isso inúmeras vezes, né? Quando chega na cara do gol, tem que ser letal. Não pode ter 3, 4 oportunidades durante um grande jogo e você desperdiçar todas elas. Se o Inter tivesse feito os gols que perdeu contra a equipe do Grêmio, talvez nós pudéssemos estar falando aqui de um outro cenário da decisão do Campeonato Gaúcho. Mas como se não entra em campo, obviamente que a gente fica também esperando que o time melhore. E o time precisa melhorar dentro do campo. Então, o time precisa apresentar as alternativas para conseguir sair dessa situação. O Inter teve o jogo contra o Remo durante ali as finais do Campeonato Gaúcho, durante a primeira partida ali do Campeonato Gaúcho, antes da primeira partida do Campeonato Gaúcho, em que o Inter sai na frente, abre o placar contra a equipe do Remo. E aí o Inter tem uma enorme facilidade para logo depois de abrir o placar não conseguir sustentar. Então, é um problema lá na frente que cria, tem volume, envolve o adversário, joga melhor que o seu adversário e não consegue ser efetivo, e um problema lá atrás, da defesa que sempre acaba vazando. Não vou considerar o jogo de ontem. O jogo de ontem eu vou desconsiderar completamente porque ali muita coisa acabou atuando para que o Internacional acabasse tomando o gol. Mas vamos pegar o jogo contra o Remo, o jogo contra o Palmeiras, em que o Inter ele
tem volume, ele é melhor que o seu adversário durante o jogo, só que ele não é efetivo. Aí, por exemplo, tu pega um time do Palmeiras, que é um time extremamente efetivo, que quando chega na cara do gol ele não vai desperdiçar as oportunidades. Tu encaixota o adversário, tu cria oportunidades. O goleiro do Palmeiras é um dos melhores em campo. O sistema defensivo do Palmeiras é melhor em campo. Tu perde gol cara a cara com o goleiro. Aí o jogador do Palmeiras vai chegar cara a cara com o nosso goleiro, vai chegar cara a cara com o Rocher, e aí ele vai colocar a bola para o fundo do gol. Então, precisamos e necessitamos melhorar. Que se for do Campeonato Gaúcho, o Campeonato Gaúcho já passou, agora o foco é no jogo contra o Atlético Mineiro, aonde o Inter precisa voltar de Belo Horizonte com os 3 pontos. O Inter já ganhou lá, sabe jogar lá na Arena MRV, então acredito que o técnico Paulo Pesolano vai com uma estratégia boa para esse jogo e vai buscar o resultado. Bom, vamos ver do que é feito o Matheus Bahia, vamos colocar mais o Kaique para jogar. Infelizmente os jogadores não conseguiram entrar no Campeonato Gaúcho, talvez pudessem ser boas opções, né, principalmente por conta, né, do Bernabé, né, que não é um jogador hoje confiável no time. Talvez Matheus Bahia, em alguma necessidade, coloca o Bernabé na linha ofensiva, porque ele é muito bom atacando, mas defendendo não é tão bom. Matheus Bahia me parece um lateral um pouco mais equilibrado, é um cara que defende bem, é um cara que ataca bem também, então ele é mais comedido, por mais que ele seja um jogador que veio do Ceará, mas ele fez bons jogos no Ceará, no Bahia também ele fez bons jogos, então é isso, né? É colocar esses caras para jogar. Né? Acho que o Bernabé ele não tem mais nada a acrescentar no Inter. A gente sabe do que o Bernabé é feito. Então a gente precisa agora saber do que o Matheus Bahia é feito, do que o Kaique é feito. O Kaique que despertou interesse de vários clubes aí do futebol europeu, que saiu, retornou agora para o Bahia, agora está por empréstimo no Inter. Precisamos saber do que é feito esses jogadores. E agora é o momento do Paulo Pesolano colocar esses caras em campo. E a direção agora precisa dar uma resposta imediata para o torcedor. Tem que trazer um zagueiro. Precisa trazer um zagueiro. Como eu já falei aqui, né, no outro vídeo, o Pedro Henrique parece que está bem encaminhado, João Marcelo também está bem encaminhado, está bem avançada a negociação. O João Marcelo chega a titular, né, não vai se contestar. Ele chega a titular, acho que faz. Ele é muito semelhante às características do Vitão, acho que vai encaixar muito bem com o Gabriel Mercado. E, bom, vamos colocar o Vidagra para jogar, né? Vamos colocar o Vidagra para jogar, vamos colocar o Alan Rodrigues para jogar. O Paulinho Paula teve um decréscimo de rendimento técnico, acredito que também por conta, né, desse período todo que ele ficou sem jogar. Isso aí acaba atrapalhando mesmo. Coloca o Alan Rodrigues para jogar. Enfim, se você for olhar no papel, acho que o único setor que tem hoje uma grande defasagem é o setor defensivo. É os zagueiros, é o miolo da defesa. Porque a gente perdeu um cara que a gente estava cogitando na seleção brasileira, que era o Vitão, e foi pro Flamengo. E a gente não conseguiu repor. A gente trouxe o Félix Torres, que era mais um zagueiro para ser backup. Não era um zagueiro para ser titular. Ele foi alçado para titular por conta da necessidade, porque a gente não tinha outro cara para colocar ali. Então, a direção precisa se mexer, precisa ser ágil agora nesse momento, porque se continuar nessa situação de 18ª colocação, com apenas 2 pontos no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória até o momento, em 4 jogos, começa a ficar preocupante. Aquilo que eu digo, time grande que começa a se acostumar dentro da zona do rebaixamento, depois é um parto para sair. O Inter entrou o ano passado na penúltima rodada na zona do rebaixamento e quase não saiu. Saiu por conta de forças ocultas, né? Então, precisamos mais do que nunca entrar nesse campeonato. Precisamos mais do que nunca entrar no campeonato e de uma vez por todas esquecer o que aconteceu no Campeonato Gaúcho. Já falei aqui e volto a repetir. Hoje o Campeonato Gaúcho ele mais atrapalha do que ele ajuda. Ele não serve como campeonato de pré-temporada, porque os caras chegam sempre sem preparação para o jogo, e aí fica aquela pressão,
por parte da mídia, fica uma pressão por parte dos detentores dos direitos de transmissão, que, porque tem que colocar o time titular, porque isso, porque aquilo, porque aquilo lá, porque aquilo. Quem tem que decidir é o Inter, cara. Quem tem que decidir é a diretoria do Internacional. Então, o próximo presidente que assumiu o clube no Campeonato Gaúcho do ano que vem, ele dê a devida importância para o Campeonato Gaúcho, que é simplesmente um campeonato estadual que não leva a lugar nenhum. Vai te dar ali 8 milhões de reais, daqui a pouquinho, né, tu organiza aí um amistoso, um campeonato, um torneio de verão e tu acaba arrecadando muito mais. Você traz time europeu que está fazendo pré-temporada aqui para o Beira-Rio, contrata uma empresa aí e aí faz a transmissão, enfim, tem inúmeras situações para que tu consiga arrecadar o dinheiro do Campeonato Gaúcho. Então, agora é o momento da resposta, né? Os jogadores do Inter vão precisar dar resposta para, claro, buscar os 3 pontos diante da equipe do Atlético Mineiro. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilhe. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.